esse final do jogo, né, a gente vê ali a torcida do Vasco comemorando muito esse empate, pelo que foi, mais uma vez, o Vasco faz uma partida guerreira. E eu gostaria que você falasse disso e também desse gol do Felipe Coutinho, o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. E a jogada foi criada justamente por todos os jogadores que entraram no segundo tempo. Obrigada. Boa noite. A gente também está muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí nos últimos jogos, né, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, tratar todo o jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e mais uma vez mostramos a força do coletivo que a gente tem, os jogadores que entraram, conseguiram participar do lance de gol. E eu acho que a gente está conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali, ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível, e é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, né? Um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance, e hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Obrigada. Rafael, são tostos, Vasco Velocidade. Até antes da substituição, o Vasco teve dificuldade de sair jogando. Por que isso aconteceu? Eu acho que o Flamengo pressionou muito a gente, né? Eu acho que em alguns momentos a gente até conseguiu quebrar a pressão, a gente não conseguia empurrar o Flamengo para trás, né? A gente até tentou jogar, se arriscou, teve um lance no primeiro tempo que a gente perdeu uma bola e nem me lembro quem saiu ali dentro da área, acho que foi o Arrascaeta, se não me engano. A gente tentou, realmente o Flamengo também tem muito mérito de o tempo todo estar incomodando a gente, tentando tirar a bola do nosso pé, mas eu vejo o quanto a gente está buscando evoluir, a gente não está se desfazendo da bola o tempo todo. Quando a gente dá uma bola longa, a gente já está melhor organizado para a segunda bola. Então a gente está num processo de evolução, de construção, e eu acho que jogo a jogo a gente está conseguindo evoluir um pouquinho. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Seu trabalho tem sido amplamente elogiado e vai muito além do que os números dos resultados falam, mas uma estatística muito pertinente é que você se mantém invicto em clássicos pelo profissional do Vasco. Qual é importante para poder traduzir o que tem sido a consistência do seu trabalho, essa estatística para você? Fico muito feliz, né? Um clássico tem um peso muito grande, né? É muito difícil jogar esses jogos. E muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e, se eu não me engano, eu não perdi nenhum jogo também. E foram vários jogos, então muito feliz, assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, né? Um jogo muito pesado, de muitos detalhes, né? De novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas, e a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também. E o Flamengo também teve uma bola depois ainda também, então é um jogo de muitos detalhes, então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório pra gente. Paiva, ele terminou de canal Mário Coelho Vasco, trazer um panorama diferente para essa coletiva. Na lista de relacionados para essa partida, mais uma vez o garoto JP fica de fora e a gente vê a presença do Pablo Galdames, né? Administrativamente observando uma valorização de um jovem que poderia estar ganhando ou minutagem ou até mesmo experiência para no futuro uma venda ser concretizada, até mesmo por conta de questões financeiras que o Marcelo já falou sobre a respeito de salários de zagueiros, a questão também que o Pedrinho falou da janela de contratações. A gente observa um jogador com um contrato curto, que não é utilizado, sendo relacionado, e um jovem que pode se valorizar não sendo. Eu queria saber o porquê o JP vem ficando de fora dessa lista de relacionados. Obrigado. Sim. A gente sempre tenta
ser o mais coerente possível, né? Apesar de várias escolhas, dependendo como você olha para ela sempre é questionável, né? O Galdamos é um jogador que treina em altíssima intensidade, altíssimo nível, assim como mesmo quando a gente estava jogando com o Hugo e o Cocão, o Sforza era um jogador que treinava em alta intensidade. Então, as escolhas também é para dar uma resposta para o grupo, né? A gente cobra muito, tem cobrado muito desse grupo treinar cada vez mais. A gente sabe das nossas limitações, a gente precisa estar no alto nível o tempo todo. Galdamos é mais um jogador que treina muito em alta intensidade. Então, a gente também dá um recado quando a gente traz um jogador desse para o banco, para a relação, né? E por mais que tenha um peso da torcida, a gente sabe que outros jogadores também. Então, para mim, o Léo Pelé fez mais um grande jogo hoje de novo, assim como o Michael, em alguns jogos atrás era contestado, fez mais um grande jogo de novo. O Ryan participou da arrancada que saiu o gol e foi um jogador contestado. Eu sempre falo, a torcida do Vasco, ela cobra, ela é muito exigente, ela tem a razão dela, mas a gente precisa ter coerência no que a gente faz também, né? Então, a gente cobra muito disso, de treinar em alta intensidade, mas a gente tem também clareza e faz muito sentido o que você falou de ter o JP, porque é um jogador também talentoso, menos experiente, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Então, mais uma vez, isso prova o quão difícil é relacionar 23 jogadores. Porque se eu trouxesse o JP também e deixar o Galdamos, assim como a gente deixou o Souza fora, a gente tem qualidade no nosso grupo e a gente vai tentar fazer uma rotatividade ali dos relacionados para a gente tentar manter todo mundo bem, tecnicamente, taticamente, fisicamente e a qualquer momento que entrar, mudar o jogo, assim como alguns jogadores têm entrado e mudado o jogo. Então a gente tenta o tempo todo manipular essas situações para a gente ter mais jogadores disponíveis aí, olhando para todos os contextos. Boa noite, Rafael, aqui, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é que você analisasse como que foi o contato com o Ryan depois de todo aquele problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Como que você trabalhou de perto com esse jogador para hoje ele entrar no segundo tempo e ser muito importante para essa retomada do Vasco na partida e empatar o jogo, né? Ele começou a jogar, depois o Emerson Rodrigues, depois o Comita, coincidentemente, os 3 jogadores que entraram no segundo tempo, e que você já analisasse o próximo passo do Vasco contra o Palmeiras. Mais de 40 mil ingressos já vendidos para o jogo do Mané Garrincha na semana que vem, né, no próximo domingo. Queria que você analisasse também então, o que você está preparando, se o Coutinho já vai ter condição de jogar 90 minutos. O Ryan já sentiu o peso da atitude que ele teve pós-jogo. Então, no vestiário, tanto na fala dele com o grupo, quanto na hora do intervalo ali mesmo, ele já tinha percebido que ele tinha errado. E ele tem total consciência disso. Apesar da pouca idade, eu já falei, o Ryan é um jogador experiente, é um jogador de seleção de base, né? Então ele já viveu muita coisa, viveu a Copa do Mundo Sub-17, então é um jogador que tem total discernimento de tudo que está acontecendo, né? Então foi uma conversa assim que ele já sabia que ele tinha errado. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que não conseguimos controlar. E eu acho que não é o Ryan só, eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo, porque poderia ter nos custado uma classificação, mas a gente tenta olhar para o lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né, no jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele, então ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né, até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né. Então acho que esse é o nosso papel, né, demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Ryan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras, é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada. Ainda temos Cruzeiro depois, então uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem. Eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só, então vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Obrigado. Boa noite, professor Rafael Barros bem, diretor lá do canal Podcast com o Valquinho aqui, se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Paê, porque como é que é colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A
A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que é, na verdade, mais fácil do que parece, porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender, né? Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do pai conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo, né? É uma coisa que a gente cobrava muito dele. E sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade de técnica, ou de dar um passe para gol, ou de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Payet está produzindo ofensivamente, defensivamente. A gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Olá, Paiva, boa noite. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse um pouco sobre a escolha do Jean Davi como titular. Ele no primeiro tempo, na minha avaliação, não conseguiu performar tão bem. No segundo tempo até deu uma melhorada, mas assim, imaginando que ele joga mais pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito, e o Ryan, né, você acabou sacando ele. E explicar também a não utilização do Maxime Domingues, se ele já estaria apto para jogar ou não, fisicamente, ou foi uma escolha mais tática e técnica. Obrigado. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo estava sendo marcado ali, né? Engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense, sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados, sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade. Então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas, mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir, vai nos ajudar bastante. O Maxim também estava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxim, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Paiva, Jonathan Santos, canal BTB Esportes, boa noite. Internamente, transparecia que os jogadores estavam buscando esse clássico de hoje dar uma resposta ao torcedor vascaíno por conta do jogo do primeiro turno. Embora não tenha sido um resultado positivo, não veio os 3 pontos, mas qual foi a resposta que os jogadores dentro de campo deu ao torcedor que também fez uma grande festa na arquibancada hoje? Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, né, de dar uma resposta. A gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, né, ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais. A gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil, então a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, né? Mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, né? O que a gente busca como equipe, aonde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, aonde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, né? Então pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado. E eu acho que a resposta foi boa, acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de 8 jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o 6º jogo consecutivo que a gente não perde. Então,
a gente tem construído coisas boas aí, e a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, antenado na jogada. Depois que você assumiu o time, o Vasco veio quebrando alguns tabus, conseguiu uma boa arrancada no brasileiro, umas boas vitórias. Hoje, no jogo de hoje, todos os jogadores que tocaram na bola foram que entraram no segundo tempo. Então é uma partida para também valorizar o treinador. E com isso a torcida vem gerando alguns apelidos carinhosos. Como que é para você, já recebendo a sua primeira oportunidade numa equipe de um time profissional, olhando para trás, vendo o Paiva lá na base, esperando uma oportunidade, como que é para você ver tudo que você vem conquistando e esse carinho da torcida com você hoje, com todo o seu trabalho? Muito feliz, estou muito feliz aí por tudo que a gente tem feito aí nesses jogos, né? Por poder contribuir com um time gigante como é o Vasco, né? E conseguir dar resultados, né? Evoluir jogadores. Eu já falei isso em outro momento. Eu gosto muito de ter um grupo e não ficar reclamando do que eu tenho, pelo contrário, o tempo todo tentar evoluir os jogadores que a gente tem, deixá-los mais confiantes, tentar buscar cada vez um jogo mais propositivo. Acho que a gente está num processo de construção, né? Longe ainda do que a gente sabe que o Vasco já foi na história, das equipes campeãs que o Vasco teve, foram várias, mas eu acho que a gente está no caminho, né? Fico muito feliz aí pelo carinho da torcida. Então eu vejo quando eu saio, e aqui tem muito vascaíno, em qualquer lugar que você vai, então respeitam demais, elogiam, então eu fico muito feliz, tranquiliza mais para a gente fazer um trabalho no dia a dia com mais foco, com mais tranquilidade, para o jogo a gente fica mais tranquilo e muito feliz por tudo que está acontecendo. Paiva, boa noite, Diogo Costa, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Eu gostaria de saber do Paiê, porque você pediu para ele marcar bastante, né? Mas ofensivamente às vezes ele se embolava ali com o Deide ou com o Jean dele, mas no segundo tempo ele veio mais centralizado e aí o Vasco conseguiu distribuir melhor as bolas. Foi uma orientação, você viu isso, que o Flamengo deixava um espaço mais no meio, ele veio mais e o Vasco melhorou na partida. É isso, a gente tem tentado colocar o Paiê mais próximo aonde a bola está, né? Então, a gente sabe que é um jogador que não tem a profundidade como característica principal. É um jogador que estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo. A gente tem tentado organizar o Paiê para participar da nossa construção em todos os lados, né? Ele está cada vez conseguindo ser mais móvel dentro de campo. É um jogador que com a bola no pé destranca demais o jogo para a gente, tem uma capacidade de último passe, de mudar o centro de jogo. Então, quanto mais o Paiê conseguir participar da construção, a gente qualifica mais a nossa saída, né? E ele tá cada vez jogando melhor. Eu acho que no primeiro tempo ele conseguiu em vários momentos também, né? O jogo é mais intenso no início, a gente sofre um pouco mais de pressão, mas é um jogador que se adapta muito bem aos espaços vazios e cada vez ele tem contribuído mais para o jogo nesse sentido. Primeiro, uma análise de vocês da partida e perguntar, né, se o Flamengo tem uma vitória nos últimos 6 jogos do Brasileiro. Você acha que o Brasileiro agora ficou distante nessa briga? Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas não o resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver e assimilar. Analisando sobre essa análise do desempenho agora, contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa que fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas nesse jogo eu tenho. É muito difícil de absorver o grande desempenho e nós temos empatado. Boa noite, Rodrigo Santos. Falando um pouco da questão do desempenho e especificamente em cima dos 2 reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, né, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. O que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vem acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade, entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os 2 atletas tiveram, no desempenho também.
né? Assim como a equipe toda no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelos resultados. Gente, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou da adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como aí uma visão pessoal um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala, o que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto dá para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, o Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. Um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo os mesmos movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo, então falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então ele tem algumas características, e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área, para ter, como a gente estava chegando bastante no fundo, a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então as características do jogo a gente precisa entender quais as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Gente, Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão física, né, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado de última hora para a entrada do Gonzalo Plata. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pelo Arrascaeta, por que ele ficou de fora do 11 inicial e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Obrigado. Essa eu respondo só no termo poupado, que é que não ter um pouco. O que tem um departamento médico, um departamento físico que diz, está liberado o atleta para o jogo ou não. Isso é função, não é do técnico, é do preparador físico e do médico. Tiveram na quinta-feira o jogo, para domingo, não treinaram ontem, informação, não treinaram Bruno Henrique, não treinou Fabrício Bruno e não treinou Arrascaeta. Os três com termografia, com exame de sangue, com todos os aspectos que demonstravam dores pontuais. Chegou hoje, os dois atletas, também com o departamento médico, todos estamos bem, nos sentindo bem. Feitos os exames, Bruno estava bem, mesmo Fabrício bem, Arrascaeta ainda com um resquício, porém era importante no jogo dele, como acabou acontecendo. O Arrasca ele passou esse tempo lesionado e para jogar o jogo de quinta-feira ele só teve 2 treinos inteiros e um parcial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenha o que ele desempenhou na quinta, faz um gol importante para nós também. Com intervalo curto para o jogo de domingo, era um risco muito grande a gente optar na maneira que foi para ele começar a partida, para ele ter uma lesão novamente, aí a gente perderia no resultado. Então também foi nesse sentido. Até segurar, porque o Luiz machucou com quantos minutos? 18. Ele estava previsto com segurança para menos tempo. E a gente correu o risco, inclusive, com ele, porque a necessidade e a importância do jogo, o Flamengo já está brigando por todos os campeonatos em que ele disputa, então a necessidade é que a gente impedir o Arrasca em função dessa lesão.
Tite, aqui do outro lado, no fundo, boa noite para você, para o Matheus Monique da Melo, TNT Esporte. A gente falou há pouco com o Alexandre lá na Zona Mista, e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque, perde a bola e o Flamengo acaba sofrendo o gol ali do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, com o resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. O volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim. E tudo mais, e por isso que eu chateado, por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que com ação ofensiva 43, eu posso e devo falar para os atletas: segura os dois zagueiros, não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda podem falar. Para mim, de boa, a molecada fala de boa, foi falta no Léo Pereira, e ela é de fora da área, porque a sequência dele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Aliás, a Petronas de Bahia lá, né? O Michael, às vezes os critérios, às vezes ele me confunde, te juro, como é que eu me dei? Esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas feita essa observação, então há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote, nós temos uma jogada com o Léo para definir, não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo e não... Até eu cuidei de falar disso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, ó, a culpa foi dele. Não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação do técnico e da comissão técnica. Todos. E também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante. Tite aqui, boa noite, Isabelle Costa, BTB Esportes. Falando um pouquinho desse lance do Léo, desculpa até se eu não entendi o que você falou, mas você falou que os dois zagueiros deveriam segurar e o Léo avançou. Isso foi uma estratégia de vocês ali aos 43 minutos? Foi uma falta. Ah, foi falta. Foi uma falta jogada para a área. Não, eu sei, mas a questão do Léo ter avançado como zagueiro. Não, é que ele já está lá. Se há uma falta, e vamos tentar, no jogo imaginário que a gente faz aqui, é o jogo imaginário. Deu a falta, nós fomos para a área para concluir. Eles estão lá. Ao rebote, eles estão aí para participar da jogada. Aconteceu, o Wesley retomou, ficou, e nós temos a condição ali de finalizar ela. Não foi uma ação deliberada. O que eu coloquei antes, eu digo, ó, não precisa ir os dois. Fica os dois aí, atrás. Essa parcela de contribuição ou de responsabilidade, vamos colocar, eu a tenho. Depois ela é contextual. E futebol nunca é uma situação única. Quando a gente encontrar no futebol uma situação, uma solução única, um culpado único, é o primeiro passo para a gente ter errado. Mas conjuntamente nós erramos. E aí foi efetivo, tantas poucas oportunidades que o Vasco teve, foi efetivo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cidão Marinda Litoral News.
A campanha do Flamengo no segundo turno do Brasileiro é uma campanha muito abaixo do esperado, né? A gente olha para a tabela do segundo turno, é de uma equipe que brigaria contra o rebaixamento. Como vocês explicam para o torcedor? Porque ora falta produtividade, ora falta efetividade. Hoje no finalzinho acabou sofrendo um gol. De que maneira vai ocorrer essa priorização ou não? Porque as Copas do Flamengo está lá na semifinal do Brasil, nas quartas da Libertadores, mas não é uma certeza de título. E visando já a temporada do ano que vem, você tem que ter um avanço na Copa Libertadores da América. Como vocês estão olhando esse cenário do Campeonato Brasileiro nessa segunda etapa onde o Flamengo vem muito mal e teve apenas 2 vitórias? Respondo para ti primeiro, na sequência para todo torcedor. Tu estás me fazendo a pergunta. Está abaixo daquilo que nós queríamos como desempenho. Sim, está abaixo. E nós reconhecemos. Tite Isaac para a voz. Uma das coisas que falta do teu trabalho, a palavra que você sempre usa é equilíbrio. E sempre uma gestão com os jogadores em cima da questão da fisiologia, da tecnologia. Ciência. Mas dentro da ciência, eu queria voltar um pouco na questão até da pergunta do Gabigol, que foi dos torcedores também. A questão da possibilidade de entrada do Gabigol, que os torcedores estão questionando, é da utilização da parte mental. O Gabigol, com muita predisposição, vontade, é um jogador que incomoda e que nos clássicos ele faz a diferença. Esse ponto do mental, da motivação do jogador, como que você trata isso nessa análise também com a parte fisiológica? Nós fizemos um gol com o Carlinhos em campo, o Carlinhos e o Wesley. Fizemos 1 a 0 com eles. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos. Foi isso que me levou a esse. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Gabriel Alfonso, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, o Flamengo está sendo um importante nome aí no setor de meio de campo, que é o Nico. O Nico de la Cruz ficou de fora nos últimos jogos e muitos torcedores estão preocupados com a situação dele. Se ele vai poder jogar quinta, visando a importância do jogo de Libertadores. Queria, se possível, né? Eu sei que você não gosta muito de falar do próximo jogo ou de jogadores de uma forma individual, mas atualizar se o Nico tem chances de estar no jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Como é que está essa situação dele? Ontem no treinamento, até quando ele estava saindo, eu chamei ele, digo, dá para 20 minutos? Aí ele abriu e olhou para o lado e abriu um sorriso comigo, porque não dá. E aí, definitivamente, o departamento físico colocou, não tem condição nenhuma, nem ele se sentindo bem, até porque tu tem que falar com o atleta quando ele se não está bem, até porque ali é uma prerrogativa então, de eu cobrar desempenho. Quando o atleta está bem, ele está bem, desempenho tu tem. Aí a cobrança tu tem. Ele não está indo legal. Tomara, eu fico na expectativa de poder contar para quinta-feira e que a gente possa, inclusive, reproduzir o desempenho que fez hoje. Mas com uma, quem é que falou, com uma efetividade maior, traduzir oportunidades em gol. Boa noite, Tite. Léo José do Coluna do Fla. Complementando aliás, refazendo a pergunta aqui do Sidão, você admitiu que o Flamengo caiu de rendimento, que está abaixo no segundo turno, mas não explicou por quê. Eu gostaria de saber o porquê que o Flamengo caiu bastante de rendimento no segundo turno. Deixa eu fazer só um adendo, cara. A gente jogou pra caramba hoje. O torcedor tá pé da vida que a gente tomou gol, a gente também tá. Só que se não toma o gol aos 42, não pode basear todas as perguntas, porque toma o gol no segundo tempo, no final do segundo tempo, que nós erramos e nós vamos melhorar. Agora, tu falar, pô, segundo turno inteiro, a gente jogou pra caramba na quinta. A gente fez um baita jogo hoje. Se nós manter esse nível de desempenho na quinta-feira, nós vamos ganhar. E aí, se ganha, vai vir as perguntas que está tudo maravilhoso. A gente tem que ter o discernimento e o entendimento de analisar o jogo e o que acontece em cima do jogo e vir aqui responder as perguntas para vocês em cima do jogo inteiro. E não só de um sentimento, que o nosso sentimento é duro também. E a gente vem numa sequência de diversos tipos de jogos do Campeonato Brasileiro. Jogos que a gente vinha com 62, 64 horas de recuperação, sem opções, com um monte de jogadores lesionados. Agora a gente teve a volta de vários atletas, a gente vai ter a volta de outros atletas na sequência, a gente quer o Michael de volta, a gente quer o De La Cruz de volta, aí a gente ganha o Charlie de volta na quinta. Então tem que ser uma coisa equilibrada, consistente e todo mundo tem que ter um discernimento também para estar dando as respostas, para fazer as perguntas, porque nós sentimos, os torcedores sentem, todos os flamenguistas sentem. Mas com o equilíbrio de ver que a gente jogou bem na quinta. Que a gente jogou bem hoje, podia ter feito 2, 3. E que erramos.
não ter que corrigir e melhorar. E que se a gente manter esse desempenho na quinta, a gente volta a vencer. Se a gente manter esse desempenho brasileiro, a chance que a gente não siga essa campanha dos últimos 6 jogos e não dos 18 que foram até agora, é que vai melhorar. E que nós vamos chegar nas últimas 5 rodadas querendo brigar pelo título. E aí cada jogo vai ser mais uma decisão. Então entender todo esse contexto. E não só também querer ficar entrando, parece que uma pergunta para querer fazer com que a gente tome uma atitude diferente, ou se exalte ou não, mas saber avaliar o contexto inteiro, não só pelo resultado, mas pelo jogo. Não acho que a gente fez um baita jogo hoje. Acho que a gente merecia vencer. Acho que a gente merecia vencer quinta, que nem a gente fez. A tendência é que se a gente mantesse esse desempenho na quinta, que a gente ganhe. Então é isso que a gente quer, manter o desempenho. Atletas machucados, e por vezes a formatação da equipe ela acaba oscilando. Os adversários que são de qualidade. Hoje entrou o Felipe Coutinho para fazer parte. Felipe Coutinho. Já tem uma gratidão, estou bravo com ele, mas tem uma gratidão muito grande pelo atleta, pela pessoa, pelo caráter. O Flamengo tem 3 competições pela frente. O que você tem sentido desse grupo justamente para essas 3 competições, em termos de preparação, em termos de condição física também? Como é que o grupo está chegando para esses tantos confrontos que o Flamengo tem pela frente? Agora tem o jogo contra o Peñarol, que é um jogo super decisivo, até porque o segundo jogo é fora de casa. Como é que você tem sentido esse grupo? O Flamengo é um clube acostumado de jogar sempre todos esses campeonatos juntos. O grupo está bem, obviamente que temos que recuperar algumas peças em questão de lesões, em questão de trauma. Porém, estamos focados em todas essas competições. Temos que pensar jogo após jogo, porque agora próximo já é Libertadores. E sabemos a dificuldade que é a Libertadores, sabemos a dificuldade que é jogar contra o Peñarol. Mas agora temos que descansar e a partir de amanhã já realmente pensar na vitória.